Bem-vindos! Olha, o material que a gente separou para hoje revela uma conexão que, quando a gente para pensar, é impressionante. É uma simetria quase perfeita, né? Exato! A ameaça que pairava sobre Jesus quando ele era um bebê, sabe, numa manjedoura, é exatamente a mesma que no fim o levou à cruz. Como pode uma coisa dessas? Parece desconectado, mas não é. E a nossa missão hoje é justamente essa: desvendar essa linha que une o nascimento e a morte dele através de uma única acusação. Uma acusação, assim, puramente política. E para isso, as fontes são um mix bem interessante. A gente tem análises históricas sobre o contexto romano e, por outro lado, interpretações de textos como o Documento 122 e o livro de Urântia, que dão uma outra camada mais filosófica. Certo. Ok, vamos começar pelo começo, então. Como é que um recém-nascido, num lugar super remoto, vira uma ameaça política tão grande a ponto de provocar uma perseguição? Então, a chave para entender isso está na palavra rei. A ameaça para o rei Herodes não era religiosa. Não era um novo sacerdote, um novo profeta. Era um concorrente. Exatamente. Ele ouve a profecia sobre um novo rei dos judeus. E ele não pensa em teologia. Ele pensa em um rival ao trono dele. Claro, o poder dele. E tem mais, né? Herodes era um rei cliente de Roma. A autoridade dele dependia, assim, totalmente dos romanos. Qualquer um que aparecesse com esse título era um problema direto para a estabilidade que Roma exigia. Uma ameaça para o cargo dele. Literalmente. Literalmente. Por isso a fuga para o Egito não foi uma fuga por perseguição religiosa. Foi um exílio político para escapar de uma sentença de morte por traição. Certo. Então, no início, a ameaça era bem local, né? Focada ali na insegurança do Herodes. Mas o que me chama a atenção nas fontes é como essa mesma ideia, essa mesma acusação, escala de uma forma absurda. 33 anos depois, o que era uma disputa regional vira uma questão de Estado para o Império Romano inteiro. O salto é imenso, mas a acusação é a mesmíssima, só que, digamos, traduzida para a linguagem do Império. Como assim traduzida? O Sinédrio o acusou de blasfêmia. Esse era um crime religioso. Mas eles sabiam que Pilatos, o Império, eles não executariam alguém por isso. Era um problema interno dos judeus. Certo, Roma não se metia nisso. Não. Então, para conseguir a pena de morte, eles precisaram apresentar a acusação de um jeito que Roma levasse a sério. E qual era o único crime que importava? Sedição, rebelião. Exato. Eles chegam para Pilatos e dizem: esse homem se autoproclama rei dos judeus. Isso é um ato de rebelião direta contra César. E é aí que entra a famosa inscrição na cruz, o INRI. Pois é. O fascinante aqui é que o títulos, o INRI, Isus Nazarenus Rex Judaeorum, aquilo ali não era uma declaração de fé. Não era uma afirmação teológica. De jeito nenhum. Era a sentença oficial, o motivo do crime aos olhos da lei romana, traição. O mesmo título que forçou o exílio no nascimento selou a execução na morte. Que loucura! E o mais interessante é que as fontes sugerem que Pilatos talvez nem acreditasse naquilo, mas ele usou por conveniência política. A inscrição era até uma provocação à liderança judaica. Tipo olha o tipo de rei que vocês têm. Exatamente. Vejam o tipo de rei que vocês produzem e que eu preciso eliminar. Então, espera aí. Se a gente junta as peças, a fuga para o Egito e a inscrição na cruz são os dois extremos do mesmo fio. Não são dois eventos com motivações diferentes. É o começo e o fim da mesma perseguição. Muda tudo, né? A perspectiva muda completamente. No fundo, o que a gente está vendo é um grande, trágico mal-entendido. Um mal-entendido. Sim. O mundo político da época, tanto de Herodes quanto de Roma, esperavam um rei que fosse tomar o poder, um líder militar para governar territórios. E a mensagem era outra. Completamente outra. Jesus falava de um reino que era sobre transformação interna, no coração das pessoas. Os dois mundos nunca se comunicaram. A morte dele foi a consequência final dessa incompreensão total. Mas se a ameaça era tão clara para Roma como sendo política, por que a narrativa que sobreviveu por séculos foca tanto na acusação religiosa, na blasfêmia? É uma ótima pergunta. A razão é que a perspectiva política
era a razão legal da execução. Mas para os seguidores dele, o conflito que importava, o conflito fundamental, era o espiritual. Ah, entendi. Com o tempo, a narrativa que se fortaleceu foi a do confronto com as autoridades religiosas. Era o drama mais imediato, mais compreensível para aquela comunidade. A máquina política de Roma acabou virando só um pano de fundo. Resumindo, então, uma vida inteira enquadrada pela mesma acusação política, que nasceu de uma confusão fundamental sobre o que significava ser rei, uma simetria impressionante e trágica. E isso deixa a gente com uma questão final para refletir, né? Se a ameaça foi sempre consistentemente interpretada como política pelos poderes da época. Uhum. O que isso revela sobre o jeito como as estruturas de poder, tanto as de ontem quanto as de hoje, reagem a qualquer tipo de autoridade, seja ela espiritual, moral, intelectual, que elas simplesmente não conseguem controlar ou categorizar.